Irmãos, nós separamos uma série de versículos, de textos da Palavra de Deus, para nós lermos nessa manhã, para que através deles o Senhor nos fale, para que através deles o Senhor verdadeiramente nos alimente. Tudo aquilo que nós vamos dizer está bem dentro dessa expressão: buscai e achareis. Foi isso que nós vimos nesse texto, irmãos. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O Senhor Jesus usou aqui de três modos, três maneiras de evidenciar, de enfatizar que nós devemos procurar ao Pai, que nós devemos procurar a Deus. Irmãos, não foi qualquer um que disse isso. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Foi Deus quem disse isso, que há um espaço de busca, que há uma forma de nós apelarmos para Ele. Mas, irmãos, a bem da verdade, nós devemos confessar que nós não temos feito isso, pelo menos do jeito, quanto e como nós precisaríamos estar fazendo. Por que será, irmãos? Será que nós duvidamos? Pode ser que a gente tenha duvidado. Em inúmeras ocasiões, falando sobre coisas parecidas com essa, eu tenho às vezes proposto às pessoas o seguinte: vamos imaginar que alguém chegue em nossa casa e diga para inclusive algumas crianças ou várias pessoas que estejam ali, dizendo o seguinte: ali na esquina, ali em cima, tem um caminhão parado e eles estão dando bicicleta para todo mundo. Irmãos, é difícil de acreditar, não é? É difícil de acreditar. Pode ser que alguém acredite e vai receber uma calói. E pode ser que ninguém vá, ache que aquilo é brincadeira e não vá. Irmãos, há muitos anos atrás, mas é muito tempo mesmo, eu devia ter uns 19, 20 anos, há quanto tempo? Eu pertencia ao coral da segunda igreja presbiteriana daqui de Belo Horizonte. Isso era por volta de 1962, por aí afora. E naquele tempo tinha um conjunto aqui no Brasil, famoso na época, eram os Cantores de Ébano. Era realmente alguma coisa maravilhosa, fabulosa, o tanto que aquele povo cantava. E eles estavam na crista da onda. Era alguma coisa que todo mundo apreciava. Eles eram mais ou menos na mesma linha daqueles The Platters americanos. Isso daquela influência do rock, daquele começo daquele movimento musical todo dos anos 60. E nós estávamos ensaiando quando uma pessoa, um mulatinho, baixinho, gordinho, entrou na igreja e se sentou lá no fundo. Ninguém notou, a pessoa chegou e sentou. E nós continuamos lá na frente, onde o coral se apresentava, era ali também que nós ensaiávamos. Aí de repente, já estava terminando, as pessoas já estavam saindo dali de onde estavam, descendo para o lado do órgão. Quem conhece a Daisy Werner, lá da 8ª igreja, era ela que na ocasião era regente lá nossa, lá na segunda igreja. E aí o tal rapaz, o baixinho, veio de lá, chegou perto da gente e perguntou se podia tocar, se ele podia cantar ali alguma coisa, que ele ficou com vontade de cantar. E naturalmente que nós deixamos. E ele falou: eu sou o fulano. Era o principal do conjunto. Foi até um susto para nós. E eu vim aqui tratar de um show aqui no Cruzeiro, que é ali na rua, pertinho da igreja, ali no Barro Preto, onde o Cruzeiro tem um time, o Cruzeiro tem ali era o campo de futebol do Cruzeiro, e o clube também era ali. Então ele veio tratar um show, escutou o coral cantando, e como ele era de origem evangélica, ele sentiu saudade daqueles hinos e entrou lá na igreja. E eu, que sempre fui assim um pouco para frente, falei: você podia vir sábado cantar aqui para nós antes do show. Nós temos reunião de jovens aqui no sábado. Ele olhou assim e falou: quem sabe? Eu tenho os outros colegas, os companheiros do conjunto, que talvez eles não possam. Não, promete que vem. Tá bom, possibilidade muito grande. Eu posso avisar o pessoal? Pode. Irmãos, eu avisei no domingo de noite, eu avisei durante a semana que o quarteto de Ébano ia cantar lá na igreja. Vocês acreditaram? A maioria não acreditou.
Os jovens que foram que realmente iam, normalmente. Irmãos, eles foram e cantaram, e como se diz hoje, e arrasaram lá, e era realmente muita coisa bonita. Os irmãos, algum talvez lembrem de uma música deles. É uma música assim: Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Era esse o conjunto. Irmãos, às vezes a coisa parece tão fora do propósito, tão fora do comum, tão boa, que a gente não acredita. Eu disse hoje mais cedo, irmão, que nós não temos a noção, não temos a ideia, não podemos sequer saber, jamais, o que o Senhor já fez por nós e o que nós já somos. Mencionei aqui uma vez para os irmãos que num dia, numa situação difícil, muito difícil, tremendamente difícil da minha vida, eu saí de uma reunião com umas pessoas de uma empresa. Naquele tempo a gente andava tudo muito de terno e gravata, era um sol enorme, eu tinha vendido meu carro e eu subi aquele morro que vai lá para o Alto Colégio Batista, para virar lá mais para o outro lado, debaixo de sol, com gravata. E irmãos, eu já não sou bonito, eu devia estar com a cara horrorosa, mas de repente eu pensei um pouco, mas espera lá, os seres espirituais que estão por aqui, anjos e mesmo os demônios que estão me vendo, não é assim que eles estão me vendo. Eles certamente que estão me vendo com os meus trajes espirituais. Sobre a minha cabeça já há uma coroa de glória que o Senhor, justo juiz, já tem preparado. Eu sei que eu estou com vestes brancas, porque eu fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando eu me posicionei em relação a isso, eu levantei a cabeça, eu aprumei o peito e subi aquele morro, se cantando, não sei, mas cheio da alegria de saber que aconteça o que aconteça, o que fosse que tivesse acontecendo, Deus era o meu Deus, o meu Pai eterno. Essa é a promessa, irmãos, e essa é a realidade. E foi esse Jesus que morreu na cruz por nós, esse Jesus que é o próprio Deus e que é Deus, é que nos diz essas palavras: por isso vos digo, pedi. Você não pede. Irmão, será que a gente tem alguma coisa para pedir? É só pensar um pouquinho. Nós dependemos do Senhor para tudo. E as pessoas a quem nós conhecemos podem receber de Deus tudo. Não tendes porque não pedis, é outra parte da palavra. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não há possibilidade do servo de Deus buscar o Senhor e não achá-lo, irmãos. Há uma passagem da Bíblia que Deus diz assim: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. No início do livro de Jeremias está escrito que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Não tem promessa aqui que não esteja debaixo dos olhos do Senhor. O Senhor tem diante de si a sua palavra. Mas nós, irmãos, não estamos querendo nem assistir o show e nem ganhar a bicicleta. Nós temos, irmãos, que despertarmos para o fato de que nós somos mais do que poderosos, de que nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, essas palavras são firmes, nós é que vacilamos, mas o Senhor não nos deixa dúvida. Por isso digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pode até acontecer da porta estar encostada, está fechada, mas se batermos, nós vamos ver que a porta se abrirá. Então por que as portas se fecham? Por que nós não somos ouvidos? Por que os nossos pedidos não chegam a acontecer? É simplesmente, irmãos, falha nossa. Falha nossa. Às vezes no rádio, às vezes na televisão, principalmente na televisão, eles falam falha nossa. Alguma coisa que saiu ao contrário. Falha nossa. Mas, irmãos, nós temos alguns exemplos na palavra, e eu gostaria que os irmãos fossem abrindo suas Bíblias para que a gente pudesse acompanhar. Vamos ler inicialmente, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, 2 e 10. Nós temos aqui a história de Naamã, e nós vamos ver com Naamã, e em seguida, irmãos, com um outro personagem,
nós vamos ver que existem algumas pessoas que buscam sim, mas buscam de uma forma errada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, que ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que nós possamos ter aqui em Naamã um exemplo de fé, porque muitos de nós também cremos, tomamos conhecimento de que o Senhor livra, de que o Senhor ouve, de que podemos buscar ao Senhor, como ele tomou conhecimento através daquela menina israelita, aquela menina que foi levada cativa, e essa menina deu o testemunho de que havia em Israel um profeta e que o profeta poderia curá-lo. Irmãos, esse homem deveria sofrer tanto, porque se por um lado ele era um homem poderoso, um general cheio de batalhas vitoriosas da sua carreira, mas ele era leproso. Ele estava entre duas situações drásticas, uma muito boa e outra muito ruim. Ele tinha uma preocupação, evidentemente. Ele tinha algo por que pedir, ele tinha algo por que buscar. Ele bateria por alguma coisa. Muitas pessoas também têm conhecimento da existência do Senhor Jesus. Muitos têm conhecimento da premência da necessidade da sua vida e às vezes chegam mesmo a procurar o Senhor. E ele foi então ao seu superior, ao rei. Então Naamã foi e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Mas ele saiu, ele foi encaminhado ao profeta, levou achando que deveria reforçar a sua condição com riqueza, com ouro, com prata, e foi levado ao profeta, e o profeta simplesmente disse isso: e a tua carne será restaurada, se ele se lavasse. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmãos, esse homem estava achando, talvez que pelo seu prestígio, talvez pela sua importância, pela pompa da sua situação, que o profeta iria aprontar um circo danado lá, né? Um verdadeiro espetáculo digno dele, para que a sua cura fosse efetivamente maravilhosa. Irmãos, um pouco mais, um pouco menos, às vezes nós pensamos que o Senhor vai nos atender é pela nossa glória, é pela nossa posição, e não tanto, irmãos, pela nossa necessidade. O que esse homem precisava era ficar curado. Ele foi ao lugar certo, ele procurou, ele buscou, mas nesse ponto aconteceu alguma coisa. Aconteceu que ele não gostou. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo:
Pensava eu que sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, vejam que o comportamento desse homem, o espírito, o ânimo dele, o seu orgulho, a sua vaidade, estava a ponto de fazê-lo perder a bênção. Muitos de nós, às vezes, irmãos, deixamos de nos humilhar diante do Senhor. Nós deixamos de buscar efetivamente o Senhor, querendo a cura, querendo a realidade da ação de Deus, segundo a nossa necessidade. Nós ficamos impondo condições, e isso é algo tremendo. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, por um pouco, o orgulho desse homem não faria perder essa bênção. Irmãos, nós queremos às vezes dificultar as coisas, para achar que só coisa difícil que Deus faz. A salvação está próxima, está junto de nós, pertinho, é só pedir. Mas nós achamos que tem que acontecer algo fora do comum, tem que haver um estrondo, tem que haver um fogo, tem que haver algo excepcional para que realmente justifique a ação de Deus. Mas na verdade, irmão, não é isso que realmente acontece. Muitas vezes, irmãos, o orgulho acaba atrapalhando as pessoas de encontrarem a salvação. Nós poderíamos estar lendo, juntamente com os irmãos, aquela passagem do jovem rico. Aquele moço também procurou o Senhor Jesus. E procurou o Senhor Jesus querendo saber o que ele devia fazer, mas ele achou que já sabia. E na verdade ele não cumpria todos os mandamentos, porque o mandamento, o grande mandamento que o Senhor tocou nele, era exatamente, Jesus não o chamou de mentiroso, mas Jesus falou, então tudo bem, vai, vende tudo que tem e terás um tesouro nos céus. Mas a palavra diz que aquele moço saiu triste, porque ele era muito rico. Então, na verdade, irmãos, são maneiras de procurar o Senhor, mas que são maneiras não suficientemente coerentes. Nós podemos perder, e provavelmente esse moço perdeu a bênção, porque ele amou mais outras coisas do que exatamente aquilo que ele foi buscar. Talvez ele tenha ido buscar, e às vezes nós também podemos ir buscar na casa do Senhor, é mais o aplauso de outras pessoas, é mais a confirmação do tanto importante que nós somos, do que propriamente aquilo que, na verdade, seja a nossa necessidade. Talvez a gente vá procurando alguma outra satisfação. Mas, irmãos, também aconteceu nessa mesma ocasião, nessa mesma época, e isso está exatamente mais adiante do capítulo 6 aqui de Reis, que o rei sírio mandou tropas que cercaram Samaria, e essa era uma tática de guerra do passado, tremenda. Era o cerco, porque o inimigo ia e cercava uma cidade, e essa cidade, enquanto não acontecesse alguma coisa, iria acabar o alimento, ia acabar a água, viriam enfermidades, doenças, e provavelmente essa cidade seria vencida. Essa era uma forma de guerra daquele tempo. E a situação em Samaria, irmãos, ficou tão grave, ficou tão difícil, que houve um momento em que 2 mulheres procuraram o rei, uma delas querendo que o rei lhe fizesse justiça, porque naquela miséria toda que eles estavam, elas haviam combinado que para não morrerem de fome, num dia elas iriam comer o filho de uma, e no outro dia comeriam o filho da outra. E assim fizeram, comer o filho da primeira. Quando foi no outro dia, a mulher que já estava fortalecida um pouquinho, porque comeu aquela criança, juntamente com a mãe da criança, por amor ao seu filho, não quis cumprir o trato, e a mulher foi ao rei. Que o rei ficou tão triste, tão agastado, tão aborrecido com aquela tragédia que estava a sua cidade, a sua capital, que diz a palavra de Deus que ele rasgou as suas vestes reais, e aí pôde ser visto, por baixo ele estava vestindo panos de saco,
que era uma forma do povo naquele tempo demonstrar profunda tristeza, amargura. Irmãos, nisso existe uma coisa que precisa ser avaliada. É que esse homem sabia que a situação era tão difícil que só Deus poderia resolver. E lá na sua intimidade ele já estava se humilhando diante de Deus, vestindo panos de saco. Mas para aparecer em público, para andar na rua, ele estava cobrindo-se com a sua veste real, ainda parecendo que estava reinando com poder e com glória. Às vezes também, irmãos, isso acontece conosco. Nós temos necessidade, sabemos que precisamos do Senhor, mas não queremos ser vistos ajoelhados, não queremos ser vistos jejuando, não queremos ser vistos nos humilhando diante do Senhor. E foi só neste instante, quando ele por fim rompeu com tudo aquilo e rasgou e se apresentou realmente diante de todos, assim como ele estava se apresentando diante de Deus, é que a solução veio. E ele sabia muito bem que a solução estava com Eliseu, tanto assim que ele mandou prender o Eliseu, mandou que alguém fosse imediatamente atrás dele, porque era ele que tinha a solução. E o capitão foi a Eliseu, e Eliseu, antes do capitão chegar, já foi dizendo: está vindo aí o emissário do rei. E esse emissário veio e Eliseu falou com ele: vai, fala com o rei que amanhã, a essas tantas horas, todos os problemas já estarão solucionados. E o capitão duvidou. E porque duvidou, Eliseu disse para ele: mas você não vai participar da bênção, porque você duvidou. E no dia seguinte, quando Deus moveu as forças dele e provocou barulhos que os sírios pensaram que eram tropas egípcias, que provavelmente o rei de Israel teria contratado para libertá-los, e naquele medo, naquele susto, eles fugiram durante a noite de qualquer jeito. Para trás ficou o alimento que eles deixaram, ficou a água, ficou tudo. E de manhã cedo, leprosos, que tinham livre trânsito, que ninguém queria perturbar os leprosos, viram que o acampamento estava vazio e trouxe a notícia. Aí então abriram as portas e a fome era tão grande que as pessoas saíram correndo para pegar o que os sírios haviam deixado para trás, que o capitão foi atropelado, pisoteado e morreu, sem participar realmente dessa vez. Irmãos, às vezes nós sabemos aonde está a solução, sabemos que a solução vem de Deus, está em Deus, mas por orgulho, por vaidade, por sentimentos humanos, nós deixamos de receber a bênção de Deus. Em Mateus 9, 18 a 30, vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos ver aqui 3 situações, irmãos. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Irmãos, nós tínhamos anotado aqui outros exemplos bíblicos de curas de leprosos, de outros cegos, do cego Bartimeu, pessoas que, tendo tido a oportunidade, quando Jesus esteve ao seu alcance, essas pessoas foram a ele de coração aberto,
levaram a ele o problema que os afligia naquele instante. E em todas essas situações, Jesus honrou, porque ele diz: buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o nosso irmão, é o nosso amigo, é aquele que nos ama, aquele que subiu a cruz por nós. Não é alguém que está só conversando, batendo boca, jogando conversa fora, irmãos. Para garantir isso, ele derramou o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário. Aquele homem, vendo a sua filha morta, mesmo assim, ele se levantou e foi atrás de Jesus, porque ele cria que para o Senhor Jesus não existem impossíveis. Um dia o profeta Eliseu orou a Deus e pediu que Deus desse uma bênção para uma mulher que havia feito um cômodozinho na casa dela para ele se hospedar. E o menino nasceu e cresceu e era a alegria daquela senhora. E esse menino teve um problema, teve uma dor de cabeça e em seguida morreu. E ela nem sequer falou com o marido, colocou o menino lá na cama onde Eliseu costumava dormir, mandou que se albardasse um jumento, que se arriasse um jumentinho, montou nesse jumento e foi atrás do profeta. E quando, irmãos, o profeta perguntou: como vai? Tudo bem? Ela disse: tudo bem. Porque, irmãos, mesmo com o filho morto, aquela mulher podia dizer que estava tudo bem. E o profeta foi, orou pelo menino, o menino foi restaurado e foi entregue a ela. O homem pediu que o Senhor desse um jeito, a filha morreu. Jesus foi para a casa dele. No caminho, uma mulher doente há tanto tempo imaginou que se tocasse, ela sabia que Jesus tinha poder para curar. Na sua humildade, ela viu que teria dificuldades, mas mesmo assim ela enfrentou. Naquela época, irmãos, uma mulher entrar no meio de uma multidão, misturar-se no meio dos homens, era quase nula essa possibilidade. As mulheres não tinham o direito de fazer isso. Mas ela passou por cima dessa dificuldade, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E os cegos, naquela mesma ocasião, naquela mesma hora, estavam clamando ao Senhor Jesus, pedindo a Ele que os curasse. E Jesus perguntou: vocês têm fé? Tem. E foram curados. Aquela mulher, Jesus nem perguntou pela fé, porque ela já tinha manifestado a sua fé. Mas Ele disse para ela: a tua fé te curou. Nós temos muitas coisas a colocar diante do Senhor. E é só pedir, irmãos, é só clamar. Clama ao Senhor pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua mãe, pelo seu pai, por aquele vizinho enjoado, por aquela vizinha terrível, por aquele patrão que é assim ou dessa ou daquela forma, mas também daquela pessoa que é boa, ótima, mas que ainda não aceitou Jesus. Vamos voltar para Lucas 11, irmãos. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E continuando, irmãos: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse último versículo parece estar desconectado do restante do que o Senhor acaba de dizer, mas Jesus nos mostrou aqui que o podermos pedir, o podermos bater, o podermos buscar, é mais até mesmo de pedirmos coisas mundanas, passageiras. Coisa mundana, não estou dizendo que seja coisa pecaminosa, irmãos. Coisas da vida atual, da vida terrena. Isso, até isso é pouco, porque se Ele pode nos dar todas essas coisas, mas na concepção de Jesus, na concepção de Deus, o melhor que o Senhor tem para nos dar é o Espírito Santo. E é assim, irmãos, que nós haveremos de ter uma vida mais plena na presença do Senhor. É indo ao Senhor, é buscando o Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Não só as coisas de que nós carecemos no nosso dia a dia, mas sobretudo na vida espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos prepara para toda boa obra. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos lembrar que o Senhor está ao lado
O Senhor não está longe, o Senhor está ao lado. Mais do que isso, o Senhor está dentro do nosso coração. Porque se nós amarmos a sua palavra, se guardarmos a sua palavra, eles virão e farão morada em nosso coração. Que Deus os abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor Jesus disse essas palavras, ó Pai. Não por brincadeira, Senhor Deus, não por falta de assunto, mas porque na verdade, ó Deus, Tu queres que nós tenhamos uma vida mais cheia do Teu Espírito, ó Pai, mais cheia de todo o bem que Tu queres para nós, Senhor Deus. E todas as nossas necessidades materiais, Senhor Deus, podem ser supridas por Ti. Nós sabemos disso e Te agradecemos, Pai Santo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a preciosidade de Ti mesmo, Senhor Deus, enchendo os nossos corações, ó Pai. E toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, a Ti sejam dadas, ó Pai, pelos séculos dos séculos sem fim.